Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Então, dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, hoje nós vamos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, começarmos a fazer alguma análise sobre o capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, esse capítulo 7º é o capítulo que vai tratar de uma virtude muito importante aí para nós, né? Dizem que é a mais difícil também de ser conquistada, que é a virtude da humildade. A gente vem aprendendo com a doutrina espírita que nos esclarece, né? A gente já viu nas semanas passadas aí falando do Consolador, né? Que vem ali levantar o véu, que vem revelar, que vem dizer vem falar sobre todas as coisas, vem relembrar tudo aquilo que Jesus falou e que muitas coisas nós não compreendemos ou havíamos esquecido, né? E uma das coisas assim que essa doutrina consoladora nos traz com muita clareza é nos mostrar os motivos, né, dos nossos sofrimentos, das nossas dores. E um motivo que mostra assim que é determinante, é fundamental aí para muitos dos sofrimentos, das dores, dos problemas pelos quais a gente passa, está intimamente ligado com o nosso orgulho, tanto que se diz que o orgulho é a chaga da humanidade, a maior chaga da humanidade, né? Que todos os defeitos, os vícios, enfim, todas as situações aí que nos arrastam numa condição de inferioridade, elas são filhas, são oriundas, são provenientes do nosso personalismo, do nosso orgulho, né? Então, o que contrapõe, né? A virtude que contrapõe o orgulho é a humildade. Portanto, pela razão, pela lógica, está explicado. Se o orgulho é algo que é tão forte, tão arraigado em nós, por que será que a humildade parece muito difícil de ser alcançada? Parece ser muito difícil de alcançada porque está mais distante, né? Tudo que está mais distante é mais difícil de ser alcançado. Então, como a humildade ela é imediatamente oposta ao orgulho, e se a gente está distante da conquista da virtude da humildade, a razão vai nos apontar que é porque a gente ainda está muito ligado aqui no orgulho, né? À medida que a gente vai aprendendo a combater o orgulho, a gente vai percebendo que essa distância para a virtude da humildade, ela vai diminuindo, né? Então, por isso que se fala que é uma das virtudes aí mais difíceis de ser atingida. E nesse capítulo, que é o capítulo 7º, vai falar justamente dela, né? Quando Jesus diz ali no Sermão da Montanha, quando ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso ficou registrado em Mateus, né? Então, quando fala pobre de espírito, a gente já sabe que não vamos entender aqui como uma fala jocosa que geralmente a gente é uma fala jocosa e que demonstra uma falta de conhecimento total, né? De nenhum ensinamento de ordem aí espiritual. Porque normalmente quando a gente se refere a esse termo pobre de espírito, a gente quer é uma expressão até orgulhosa demais, né? Porque a gente está achando que o outro é pior do que a gente. Ser pobre de espírito é ser pior, é ser mesquinho, é ser não sei o que, né? A gente fala geralmente usa essa terminologia para denegrir as pessoas, né?
Quando, na verdade, nessa forma como Jesus coloca aqui no Sermão da Montanha, é uma grande de uma virtude. O pobre de espírito, quem dera sermos, né? Quem dera que a gente fosse pobre. Eu quero muito ser pobre de espírito, na acepção justa da palavra, que é o quê? Os humildes, né? Aqueles que sabem que nada sabem, né? Como diria lá o sábio, né? Só sei que nada sei. Então é aquele que tem uma condição, uma visão justa da sua condição. Então, se nós tivéssemos uma visão justa da nossa condição inferior ainda, né? Talvez a gente não fosse tão orgulhoso, né? Então, nos falta um pouco isso aí. E aqui no Evangelho, quando no Evangelho tem várias, né? A gente vai pegar só alguns trechos aqui, né? Porque eu quero trazer um texto de Vinícius. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, lá para frente, diz assim, olha, ao dizer que o reino dos céus é para os simples, né? Então, esses pobres de espíritos a quem Jesus se refere são as pessoas simples, mas simples porque são os pobres? Não, são aquelas pessoas simples que aceitam de boa fé, que compreendem, que se submetem, que sabem que tem algo, que por mais que não tenham uma noção ali certa e justa, né? Do que é do que é Deus, enfim, mas tem uma noção certa e justa da nossa própria inferioridade que nós devemos nos submeter, né? Então esses são simples. Então, ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acreditar mais em si mesmo do que em Deus. Então veja, né? Isso é muito importante porque é justo o que a gente estava falando. Às vezes a nossa distância para Deus ela é tão imensa, né? É tão grande que a gente não consegue ter ainda o nosso alcance, a nossa inteligência, né? E olha que a gente tem, né? Estamos aí bem desenvolvidos em inteligência, mas mesmo com todo esse desenvolvimento de inteligência, nós ainda não temos um alcance nem raso ali do que seria Deus, né? A gente só conhece algumas definições de alguns dos seus atributos, isso porque o Consolador também nos trouxe, nos esclareceu, né, ali mastigado, deixou claro alguns conceitos muito claros para a gente, que a gente vê ali no livro dos Espíritos, né, quando fala ali dos atributos da divindade e tudo mais, né. Mas conhecer a Deus mesmo, nós não temos essa condição ainda, né? Nós estamos muito, 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 muito distantes de conhecer a Deus. Mas então, o que acontece, né? Veja, e mesmo a gente estando assim muito, muito distante, o que a gente vê de, de gente, né? Espíritos encarnados e desencarnados que desacreditam de Deus, que acham que só porque tem um pouco de conhecimento, só porque conhece alguma ciência, alguma filosofia, alguma coisinha aqui do nosso mundo, né, do nosso pequeno mundinho, das nossas, né, acha que tem o poder de negar a Deus. E isso é muito, muito, muito comum, gente. Pode achar que é uma coisa que está distante. Não, é muito comum. Eu acompanho aí, né, umas pessoas de ciência que realmente eles têm ali um pensamento que na área da ciência aí, eles estão bem avançados, vão ali, estão contribuindo para alguma coisa. Umas pessoas aí que eu acompanho, né, fico acompanhando, a gente com a internet aí, a gente se aproxima
É só a gente querer que a gente está próximo de tudo que está ao nosso alcance, né? Então tem umas pessoas aí de ciência e tudo mais que de fato têm um pensamento brilhante, genial, estão ali, estão fazendo descobertas aí fantásticas, né, na área da ciência e tudo mais, mas são pessoas que eu tive a oportunidade de ouvir assim alguma entrevista delas falando de outras coisas assim que não do trabalho que elas desenvolvem, mas falando delas, de como que elas encaram a vida e tudo mais. E eu confesso que eu fiquei ali tão desapontada, né? É, um desses aí, que é um médico brilhante aqui, brasileiro, brilhante mesmo, né? Não anula o fato dele ser brilhante, mas numa entrevista que eu vi, foi perguntado a ele assim: você acredita em Deus? E ele deu a seguinte resposta. Ele disse assim: acredito em Deus tanto quanto acredito em Papai Noel, né? Então não, né? Não acredito. E realmente é um homem assim. Ele é respeitado muito. Ele é respeitado por uma comunidade muito grande. Ele é muito respeitado aqui dentro do Brasil, né? Num determinado nicho. É muito respeitado fora do Brasil também, né? Faz realmente um trabalho fora de série aí num campo de pesquisas ali, mas veja, né? Acho que a pessoa ficou se achando tão mais, né, do que o que ela se dedicou tanto para uma coisa e esqueceu de outra, que se tornou esse poço de egocentrismo a ponto de não, né, de falar, né, de achar que de fato Deus não existe, porque a pessoa acha que no mundo não existe uma inteligência maior, superior a do que a dela, né? Então, é uma característica que, infelizmente, a gente ainda vê, e a gente vê assim, olha, né, no nosso mundo, no nosso país, né, em outros países, nos meios acadêmicos, infelizmente algo que ainda existe e algo com que a gente ainda vai conviver por um tempo. A gente acha que por um bom tempo a gente ainda vai ouvir pessoas, né, plena, a gente aí às portas da regeneração, praticamente a gente ainda vai escutar pessoas falar que não acreditam em Deus. É um direito que cada um tem, mas como demonstra aí uma falta de simplicidade de coração, como diz aqui no Evangelho, né? Então, as bem-aventuranças não são para esses. Por quê? Porque esses não têm nem condição de compreender aquilo que Jesus prometeu ali, né, com essas bem-aventuranças para aqueles que fossem pobres de espírito, né? Ou seja, simples e abertos a compreender, a aceitar coisas que a sua capacidade de inteligência não tem o alcance. Mas pelo excesso de orgulho, é melhor você negar aquilo que a tua inteligência não compreende, é melhor negar do que se submeter a ela como uma forma de demonstração de humildade, né? Então vamos continuando aqui. Em todas as circunstâncias, né? Ele coloca, então, Jesus, né? Ele é Jesus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos afastam. E isso por uma razão muito natural, pois a humildade é uma atitude de submissão a Deus, enquanto o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, portanto, para a felicidade do homem ser pobre de espírito no sentido mundano e rico de qualidades morais, né? E tem aquela passagem também ali em Mateus, também ficou registrada. Eu sempre gosto de ler os registros bíblicos ali, como ficou nos evangelhos, né? Então, olha, tem uma passagem aqui. Naquela hora chegaram-se a Jesus os seus discípulos, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse:
Na verdade vos digo que se não fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, este será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino como este, a mim é quem recebe. Isso está em Mateus, no capítulo 18, né? 18. Então, assim, olha, então tem outras passagens aqui, né? Outras passagens mais que não vai dar para a gente ler. E Kardec coloca: essas máximas são consequências do princípio da humildade, que Jesus põe incessantemente como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor nas seguintes palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma um menino como exemplo da simplicidade de coração e diz: todo aquele, pois, que se fizer pequeno como este menino, será o maior no reino dos céus. Ou seja, aquele que não tiver pretensões à superioridade ou à infalibilidade, como a gente vê muitas pessoas, como eu citei um exemplo agora há pouco, né? E esse capítulo mais para frente, né, vai falar também dos mistérios que foram ocultos aos sábios e prudentes, né? Então, porque quando Jesus esteve aqui entre nós, quem foram ali os seus discípulos, né? Tirando Mateus, que era o Levi ali, né? Que acho que ele era um dos poucos que era um pouco mais instruído, né? Dos evangelistas, havia Lucas, né? A Lucas era médico também, né? Então sempre vai ter um ou outro ali um pouco mais letrado, mas como regra geral, a maior parte daqueles que estavam ali eram homens simples, né? Pescadores, né? Pastores talvez ali, né? Então assim, Jesus falava para quem? Para os seus discípulos ali, eles eram pessoas que já viam, mesmo aqueles que trabalhavam, que tinham mais conhecimento, mais saber e tudo mais, no caso do Mateus, né, o Levi, já tinham desenvolvido dentro do coração ali a virtude da humildade. Por isso que para eles, era junto deles, eles foram os escolhidos, os chamados para estar ali caminhando lado a lado com Jesus, porque eram espíritos que já tinham condição de entender tudo aquilo que o mestre ensinava, né? Então, muitas vezes, talvez, se fossem ali os fariseus, por exemplo, que eram os mais cultos, os mais ricos, os mais poderosos, doutores e tudo mais da época, né? Era uma casta que tinha todo esses adjetivos aí, né, para designá-los e tudo mais, como superiores, como isso, como, né, eles tinham toda essa pompa, né, ao redor deles, em torno, né, quando se falava deles, toda essa pompa e tudo mais. E, no entanto, eles não tinham a menor compreensão, eles foram aqueles assim que não compreenderam ao Cristo. Eles não tinham ainda valor moral suficiente, qualidade moral, ou seja, virtude suficiente para entender a Jesus, né? Por isso que foi ocultado aos sábios, né? E prudentes, e foi revelado aos pequeninos nesse sentido. E para a gente fechar, eu quero ler aqui esse texto, porque já está dando o horário, e agora que eu vi, o texto do Vinícius: exaltados e humildes. Alguém já disse com muita propriedade que não convém mostrar ao homem a grandeza do seu futuro sem lhe dar a conhecer a humildade de seu passado, nem tampouco fazê-lo sabedor deste, deixando-o na ignorância daquele.
De fato, o conhecimento simultâneo de uma e outra coisa é o que melhor convém ao homem para o manter no ponto de equilíbrio. Assim, pois, ao orgulhoso, àquele que a si mesmo vive adorando numa autolatria sem fim, a esse é mister que se diga: sabeis quem sois, ó insensato? Conheceis vosso passado? Já pensastes na trajetória que percorrestes? Então está falando aqui, né? A gente não conhece nem as nossas vidas passadas, né? Sabeis o que já fostem em eras longínquas de um remoto pretérito? Ignorais? Olhai para baixo de vós na escala dos seres inferiores. Vede em toda a sua nudez o cunho de animalidade que caracteriza a besta, o bruto, a fera. Observai os arrastamentos a que estáis sujeitos, como escravos que sois dos instintos carnais. Atentai para os povos primitivos, para os bárbaros, para os selvagens, que dos humanos só têm a forma. Mirai-vos nesse espelho com a devida atenção, porque ele reflete a vossa própria gênese, ou seja, éramos nós, né, em remotas encarnações, dando-vos ao mesmo tempo uma sublime lição de humildade. Ao quebrantado de coração, ao simples e humilde, cujo alento ameaça desfalecer no ardor de lutas que lhe parecem intérminas, é necessário que se lhe pergunte: por que desanimais? Sabeis para onde ides? Conheceis o futuro radiante que além vos espera após a passagem dessas refregas efêmeras que ora suportais? Olhai para a margem oposta, vede acima de vós os seres superiores, os denominados santos, os anjos e arcanjos que habitam as mansões celestes. Quem são eles? Entes que, como vós, se depuraram no cadinho da dor, da retorta das experiências amargas, de duras provações. Vede ainda na mesma série humana os grandes, os fortes, os puros, os missionários do amor, que ao passarem por este orbe deixaram após si uma esteira luminosa que tem servido de roteiro às gerações que se sucedem. Mirai-vos nesse espelho, porque ele reflete com fidelidade o vosso próprio porvir, dando-vos ao mesmo tempo uma grandiosa lição de fé, de coragem e de valor. Ao orgulhoso, Deus mostrará o passado, fazendo-lhe curvar a cerviz até o pó da terra de onde foi tirado. Ao humilde, Deus mostrará o futuro, levantando-lhe a fronte até o limiar do céu. E assim se cumpre a palavra do Evangelho da vida. Aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Muito bacana, né, essa colocação do Vinícius, então que a gente possa refletir, né, e ver que nós saímos ali daquela inferioridade animalesca e temos aí as asas de arcanjo, né, numa linguagem simbólica para alçar. E aquele que é orgulhoso vai se atrasar, né, não vai conseguir compreender essas coisas, vai demorar mais para compreender essas coisas, muito mais do que o simples, né? Então, que nós possamos refletir nessas palavras e observar as nossas atitudes, né? Agradeço a atenção de todos, fiquem com Deus, uma boa semana. Boa noite a todos. Nós vamos ver agora, estamos vendo da parte do Livro dos Espíritos a conclusão, e tem vários itens, né, sobre essa conclusão dos estudos, né, do Livro dos Espíritos.
e hoje nós vamos ler o item 6. Seria fazer uma ideia bem falsa do Espiritismo acreditar que a sua força decorre da prática das manifestações materiais e que, portanto, entravando-se essas manifestações, pode-se minar-lhes as bases. Sua força está na sua filosofia, um apelo que faz à razão e ao bom senso. Na antiguidade, ele era objeto de estudos misteriosos, cuidadosamente ocultos ao vulgo. Hoje não tem segredos para ninguém. Fala uma linguagem clara, sem ambiguidades. Nada há nele de místico, nada de alegorias suscetíveis de falsas interpretações. Ele quer ser compreendido por todos, porque chegaram os tempos de se fazer que os homens conheçam a verdade. Longe de se opor à difusão da luz, ele a deseja para todos. Não reclama uma crença cega, mas quer que se saiba por que se crê. E como se apoia na razão, será sempre mais forte do que as doutrinas que se apoiam sobre o nada. Os entraves que se tentassem oferecer à liberdade das manifestações poderiam abafá-las? Não, porque produziriam o efeito de todas as perseguições, ou de excitar a curiosidade e o desejo de conhecer aquilo que foi proibido. De outro lado, se as manifestações espíritas fossem o privilégio pessoal de um só homem, ninguém duvidaria que, pondo esse homem de lado, as manifestações acabariam. Desgraçadamente para o adversário, elas estão ao alcance de todos e são utilizadas por todos, desde o menor ao maior, desde o palácio à choupana. Pode-se interditar o seu exercício público, mas sabe-se precisamente que não é em público que elas se produzem melhor, e sim na intimidade. Ora, cada um podendo ser médium, quem pode impedir uma família no seu lar, um indivíduo no silêncio do seu gabinete? O prisioneiro na sua cela, de terem comunicações com os espíritos à revelia e até mesmo em face dos seus verdugos? Se a proibissem num país, poderiam ser impedidas nos países vizinhos ou no mundo inteiro? Pois não há uma região nas duas partes da Terra em que não haja médiuns. Para encarcerar todos os médiuns seria necessário encarcerar a metade do gênero humano. Conseguindo-se o que não seria mais fácil, queimar todos os livros espíritas. No dia seguinte, eles estariam reproduzidos porque a mente é inatingível e porque não se poderia jamais encarcerar nem queimar os espíritos, seus verdadeiros autores. O Espiritismo não é obra de um homem. Ninguém se pode dizer seu autor, porque ele é tão antigo quanto a criação. Encontra-se por toda parte, em todas as religiões e mais ainda na religião católica, com mais autoridade do que em todas as outras, porque nela se encontram os princípios de todas as manifestações, os espíritos de todos os graus, suas relações ocultas ou patentes com os homens, os anjos guardiães, a reencarnação, a emancipação da alma durante a vida, a dupla vista, as visões, as manifestações de todo gênero, as aparições tangíveis. No tocante aos demônios, não são mais do que espíritos maus, e salvo a crença de que são eternamente destinados ao mal, enquanto a via do progresso não é interditada aos outros, entre eles não há qualquer outra diferença além do nome. O que faz a moderna ciência espírita? Reúne em um todo o que estava disperso, explica em termos próprios o que só se conhecia em linguagem alegórica, poda tudo aquilo que a superstição e a ignorância haviam criado para deixar somente o que é real e positivo. Eis o seu papel, mas não lhe cabe o papel de fundadora. Ela revela o que existe, coordena, mas não cria nada, porque as suas bases estão em todos os tempos e em todos os lugares. Quem, pois, ousaria considerar-se bastante forte para abafá-la,
sob os sarcasmos e mesmo sob a perseguição? Se a proscreverem num lugar, ela renascerá em outros, mas, aliás, nas mesmas condições em que foi banida, porque está na própria natureza e não é dado ao homem aniquilar uma potência da natureza, nem opor o seu veto aos decretos de Deus. De resto, que interesse haveria em se entravar a propaganda das ideias espíritas? Essas ideias, é verdade, se levantam com os abusos que nascem do orgulho e do egoísmo. Mas esses abusos, de que alguns se aproveitam, prejudicam as massas. O Espiritismo terá, portanto, as massas a seu favor e não terá por adversários sérios senão os interessados na manutenção desses abusos. Por sua influência, pelo contrário, essas ideias tornarão os homens melhores uns para os outros, menos ávidos de interesses materiais e mais resignados ante os decretos da providência, fazendo-se, portanto, um penhor de ordem e tranquilidade. Agora vamos fazer algumas observações. A força do Espiritismo está em sua filosofia, mais do que nos fenômenos físicos, diz Kardec. A filosofia exige o uso da razão e do bom senso. Os fenômenos físicos chamam a atenção, mas nem todos se dispõem a refletir, pesquisar, estudar esses fenômenos e podem chegar a conclusões precipitadas, até mesmo negando os fatos, ou seja, concluem sem entender exatamente o que se passa, negando tudo o que vê. Os fenômenos estudados pelo Espiritismo sempre ocorreram desde antes mesmo de Cristo estar encarnado entre nós. Só que mantinham o segredo de seus conhecimentos para a maioria das pessoas. Alguns tinham a oportunidade de se aprofundar nesses conhecimentos. Tanto que no Antigo Testamento há citações de fenômenos estudados pelo Espiritismo. Por exemplo, os 10 mandamentos no tempo de Moisés. É um fenômeno que no Espiritismo é denominado de escrita direta. Este fenômeno ocorreu pela ação de um espírito elevado, usando do fluido cósmico universal para deixar marcas na pedra. Foi um espírito que escreveu, mas sob a ordem de Deus, certamente. Outro fenômeno que está no Antigo Testamento, resumindo, é assim. O rei Baltazar deu uma festa e pediu que usassem as taças que foram retiradas do templo de Jerusalém pelo seu pai Nabucodonosor, para usar nas comemorações desta festa. Isto era uma afronta àqueles que adoravam o Deus único. E durante a festa surgiu um dedo que escreveu na parede. É outro fenômeno semelhante ao anterior. O dedo que aparece é uma materialização, ou seja, o espírito faz uso do fluido cósmico universal para materializar o dedo, para deixar mais claro que alguém escrevia, possivelmente. Era uma mensagem ao rei pelos gestos de desrespeito ao Criador de tudo que existe e certamente também a fé dos outros. Mas o rei e os seus sábios não souberam interpretar o texto, então foi chamado o profeta Daniel, que soube interpretar. Então, esses fenômenos citados e muitos outros são fatos que têm uma causa. Fenômenos como esses eram considerados milagres por não conhecerem as causas e, portanto, não conseguiam explicar e diziam que eram milagres, que Deus poderia transformar e fazer o que quisesse. A palavra milagre significa ato inexplicável pelas leis naturais. Deus é sabedoria, perfeição em tudo o que faz. Portanto, não precisa agir fora das leis que Ele mesmo criou. Então, as manifestações dos espíritos entre os encarnados fazem parte das leis divinas e podem ser estudados. Se na antiguidade os estudos sobre os espíritos eram reservados a alguns escolhidos, com o Espiritismo esses fenômenos são esclarecidos e abertos a todos que desejarem conhecer. Estão ali codificados na doutrina espírita, podem ler os livros para
e obter todas as explicações. Não há segredos e o pensamento da humanidade nos dias de hoje é capaz de refletir e compreender esses fenômenos e suas leis e ainda tomar ciência da importância da nossa encarnação. E não devemos desprezar esta oportunidade que Deus nos oferece. Nós almejamos a felicidade, mas ela é o fruto de uma construção de nós mesmos para nós conjuntamente e para nós individualmente. E compreendendo isso, saberemos também compreender as causas dos sofrimentos pelos quais passamos e desenvolvemos a resignação e a fé divina. Esses conhecimentos nos auxiliam a ter certeza que viveremos eternamente e que estamos de encarnação em encarnação evoluindo um pouco mais. Compreenderemos a importância de nossa existência aqui na Terra como encarnados e assim valorizarmos a nossa vida mesmo nos momentos de muitas dificuldades. O Espiritismo fala a razão e valoriza muito os sentimentos. Jesus disse: amai-vos uns aos outros. E amar uns aos outros é respeitar a si mesmo e aos semelhantes, sem esquecer os cuidados no uso do meio ambiente e dos demais seres vivos. Kardec, quando percebeu a importância desses conhecimentos, pensou que, se todas as religiões conhecessem os estudos realizados pelo Espiritismo, iriam fortalecer ainda mais a fé nos seus seguidores. Ele não tinha a intenção de criar uma religião, mas os conhecimentos adquiridos não poderiam mais aceitar certos preceitos. Por exemplo, como os estudos comprovam que a alma existe eternamente e reencarna inúmeras vezes para poder se aperfeiçoar, não será possível admitir que exista o céu e o inferno. A reencarnação é um fato comprovado e não é estudado só pelo Espiritismo. O Espiritismo reúne o que estava disperso em um todo e poda tudo aquilo que a superstição e a ignorância haviam criado. O Espiritismo não cria nada, mas revela o que existe, porque suas bases estão em todos os tempos e em todos os lugares. O homem não pode aniquilar uma força da natureza. Ninguém pode vetar as leis de Deus. Esses estudos falam a razão e assim todos podem compreender esses estudos com seus conhecimentos, na busca por esses conhecimentos. Para finalizar, eu vou ler umas duas questões de um espírito cuja mensagem está gravada na Revista Espírita, né? Foi publicada na Revista Espírita em 1861, no mês de março. É um médium, né, escreve a Kardec contando sobre as perguntas que ele fez ao espírito protetor dele e as respostas que esse espírito deu. Então, ele era um médium, ele era israelita e dava valor aos ensinamentos de Moisés, acima dos ensinamentos de Jesus. Então, vou ler uma pergunta. Então, a primeira pergunta. Em todas as comunicações feitas à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, cita-se Jesus como sendo o que ensinou a mais bela moral. Que devo pensar disto? Resposta: sim, o Cristo foi o iniciador da moral mais pura, a mais sublime, a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, reaproximar os homens e os tornar a todos irmãos. A moral que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade, o amor ao próximo, que deve criar entre todos os homens uma solidariedade comum. A moral, enfim, que deve transfigurar a terra e dela fazer uma morada para espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a qual está submetida a natureza, que se realiza. E o Espiritismo é uma das forças vivas de que Deus se serve para propiciar o adiantamento da humanidade na via do progresso moral. São chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se para realizar o progresso que está nos desígnios de Deus. Elas devem seguir a mesma rota que as ideias de liberdade percorreram e das quais eram precursoras.
Mas não se deve crer que esse desenvolvimento se faça sem lutas. Não. Para chegar à maturidade, elas necessitam de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Mas, uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral sensibilizarão os espíritos e eles aplicar-se-ão a uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Deus é único e Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão para se fazer conhecer, não só aos hebreus, mas também aos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação através de Moisés e dos profetas. E as vicissitudes desse povo, tão admirável, eram feitas para ferir os olhos e fazer cair o véu que aos homens ocultavam a divindade. Em que, pois, a moral de Moisés é inferior à do Cristo? A moral de Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se achavam os povos que ela estava destinada a regenerar. Esses povos meio selvagens, quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar Deus de outra maneira senão pelos holocaustos, nem que era preciso perdoar a um inimigo. Sua inteligência, notável do ponto de vista da matéria e mesmo das artes e das ciências, estava muito atrasada em moralidade e não se teria convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, tal qual oferecia então a religião hebraica. É assim que os holocaustos lhes falavam aos sentidos, enquanto a ideia de Deus lhes falava ao espírito. Os mandamentos de Deus recebidos por Moisés trazem o germe da moral cristã mais ampla, mas os comentários da Bíblia estreitavam o sentido, porque, se fosse posta em prática em toda a sua pureza, não teria sido então compreendida. Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixaram de estabelecer-se como o brilhante frontispício, como o farol que deveria iluminar a humanidade e na rota que ela tinha a percorrer. Foi Moisés que abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo acabará. Agora eu vou ler a questão de número 5. O texto todo está no site. Pode-se esperar o estabelecimento de uma religião universal? Resposta: não. Não em nosso planeta, ou, pelo menos, não antes que ele tenha feito progressos que muitos milhares de gerações nem mesmo verão. Vemos por essa mensagem que há uma evolução nos conhecimentos da criação divina e de suas leis. As leis são fixas, mas a humanidade, conforme ela evolui, ela vai adquirindo possibilidades de ampliar seus conhecimentos, aperfeiçoar sobre esses ensinamentos, sobre as leis de Deus, melhor dizendo. Se observarmos os estudos sobre a evolução dos planetas, dos sistemas solares, do universo, vemos que tudo evolui e assim conforme os homens vão evoluindo, Deus vai possibilitando novos conhecimentos que nos provocam uma evolução em nossa fé em Deus e na prática desta fé também. Deus enviou Moisés, outros profetas, veio Jesus e depois os espíritos, que não precisam reencarnar, mas através dos encarnados eles podem se manifestar e trazer esclarecimentos para nós. Bom, muito obrigada pela atenção, espero que todos tenham uma boa semana e vamos pensar sobre isso também. Obrigada. Boa noite.